Beleza. Então, acabamos de falar da atuação do Ministério Público. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Então, numa situação específica acontecida com um consumidor, não estamos tratando mais, pelo menos por hora, das ações coletivas. Como que eu faço, né, para perseguir, digamos, o direito desse consumidor que foi afetado numa situação bem específica? Primeiro ponto que a gente tem que ver aqui é separar o que é uma atuação administrativa do que é uma atuação judicial. Então, os conceitos a gente já sabe, né? Judicial e extrajudicial, mas dentro do direito do consumidor elas têm uma importância ainda maior. Por quê? Porque existem órgãos aparelhados para realizar essa defesa administrativa do consumidor. Ou seja, eu consigo sim ter uma atuação prévia antes que isso vá parar no Poder Judiciário. Então, o primeiro órgão que a gente sempre pensa que é sim um órgão responsável por essa parte é o PROCON. E aí, qual que é a atividade do PROCON aqui? É uma atividade administrativa, extrajudicial, de tentativa de solução do conflito antes que ele vá parar no Poder Judiciário. Então, como essas situações são muito recorrentes, né, e de uma certa forma iriam abarrotar o Poder Judiciário se eu não tivesse uma atuação prévia, né? Então, eu crio o PROCON para exatamente orientar esses consumidores e tentar resolver as situações de acordo com que elas aparecem. Agora, nós vamos ter que ver quais são os limites de atuação do PROCON. Então, beleza. A primeira atuação, antes de tudo, administrativa, e isso já pelo Estado, né, não pelo particular, é a educação de consumidores e fornecedores, exatamente para evitar que as situações aconteçam. Então veja bem, eu tenho uma atuação prévia, inclusive, ao acontecimento do evento, que é educar as pessoas e sobre os direitos dos consumidores principalmente, para evitar que aqueles problemas tão previstos no código que a gente tratou tanto aí aconteçam na prática. Continuam acontecendo? Sim, continuam acontecendo em larga escala. Beleza. Então, individualmente, o PROCON vai ter uma atuação que é: eu chego lá, eu consumidor, chego no PROCON, relato aquilo que aconteceu comigo, e aí o PROCON vai ter um prazo, né, para que o PROCON procure a empresa, marque uma audiência para que os dois tentem se resolver, e aí, caso a caso, vão se verificar quais são as medidas a serem tomadas. O PROCON pode tanto, né, na hora de receber a demanda, né, tanto orientar o consumidor no sentido de que não, a situação não é da forma que ele está pensando, quanto marcar essa audiência para tentar uma conciliação e tentar resolver o problema efetivamente, que vamos dizer que seja uma entrega de um produto. Ah, ok. Então eu posso chamar a empresa lá para tentar que ela faça um acordo a conseguir um prazo para entregar esse produto, ou para que ela devolva os valores que foram pagos, ou enfim, qualquer forma de conciliação é válida aqui dentro do PROCON. Ou, em alguns casos, tanto individuais quanto coletivos, o PROCON também pode aplicar multas administrativas se verificadas determinadas situações. Então, por exemplo, eu verifico um descumprimento do Código de Defesa do Consumidor em um determinado estabelecimento da minha cidade, se eu for lá e denunciar o PROCON, por mais que eu não seja afetado diretamente, no sentido de dizer, eu comprei um produto que estava estragado, não. Pode ser um problema, por exemplo, de publicidade. Eu identifiquei, eu fui lá no PROCON e denunciei, o PROCON tem o poder de multar essa empresa pelo descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de, eventualmente, algum consumidor que tenha sido efetivamente prejudicado por essa propaganda, por exemplo, e a juízo ou ir no próprio PROCON pedindo uma indenização. É possível.
A propaganda pode gerar não só indenização, mas pode gerar também troca do produto e assim por diante, né? Depende do que foi feito na prática. Mas o que a gente tem que ter em mente é, o PROCON tem uma atuação forte administrativa, que a gente não vê muito na prática, porque o PROCON está abarrotado e não tem uma preocupação muito grande dos órgãos públicos em realmente aparelhar o PROCON no sentido de dizer, ó, vamos dar uma atuação um pouco mais forte, colocar funcionários, colocar tecnologia, dar condições de trabalho e etc. Então, assim, o PROCON é um órgão muito fraco de estrutura, mas muito forte no sentido de possibilidade de atuação. Tá bom? Então, encerrando o PROCON, outra atuação que também é extrajudicial é a polícia administrativa. O que quer dizer essa polícia administrativa? Isso é bem lá do direito administrativo mesmo, em que até o próprio professor Eli Lopes Meireles diz que a administração pública ela tem não só o poder de cumprir, não só o dever de cumprir a legislação, mas tem também o poder de fiscalizar o cumprimento da legislação pelo cidadão. Então, quer dizer, não só o Estado tem que cumprir o Código de Defesa do Consumidor, como a gente já viu que o Estado pode ser tanto consumidor quanto fornecedor, mas o Estado também tem o poder de fiscalizar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, tanto por consumidores quanto por fornecedores. Então é por isso que, por exemplo, que o PROCON tem essa atuação de multa, o PROCON pode fazer vistorias e assim por diante. Então, quer dizer, eu tenho aí uma possibilidade de atuação forte de acordo com as possibilidades ou de acordo com a estrutura, como eu falei, né, com a estrutura tecnológica, a estrutura de trabalho que for dada para aquelas pessoas que estão ali. Então, a polícia administrativa nada mais é do que isso. São os órgãos públicos, não se limita ao PROCON, né, mas os órgãos públicos investigando eventuais descumprimentos da legislação consumerista e, eventualmente, aplicando sanções que normalmente nem precisam ir ao Poder Judiciário. E quando vão, aí a coisa já fica um pouco mais pesada, digamos assim, que aí já entra, por exemplo, uma atuação do Ministério Público, já entra uma multa bem maior, na verdade, e assim por diante. Então, o Ministério Público poderia exigir do PROCON uma atitude? Sim, poderia, dentro de instaurado um inquérito civil, o Ministério Público poderia informar o PROCON para que multasse uma empresa, por exemplo. E aí, caso isso não fosse suficiente, o MP pode, por meio de ação coletiva, ir a juízo, discutir essa questão e pedir a aplicação de uma multa ainda maior. Beleza. Depois dessa atuação administrativa, aí nós vamos passar para aquela mais comum, que é a demanda judicial para a defesa do consumidor. Nessa, aí nós temos um pouquinho mais de complexidade, tá? Normalmente ela acontece antes até da atuação administrativa, não deveria, mas acontece. E aí nós vamos ver que tem alguns pormenores aí, beleza? Já retornamos.